Amém, gente. Amém. Vamos continuar aqui a nossa aula, tá bom? Vamos começar agora com um novo tópico. Ele é muito complexo, tá bom, gente? Existem vários tipos de doutrinas diferentes, né? Das igrejas evangélicas, como quadrangular, assembleia, adventista. Mas é muito importante também ter um estudo sobre como vemos, né, esse tópico, tá bom? Vamos falar sobre a morte, né, e o estado intermediário, tá bom? E posteriormente vamos falar sobre a volta de Jesus e o juízo final. Lembrando sempre, gente, que é uma síntese, tá bom? Aqui, né, aqui acho que só tem 30% ou 20% do que realmente é o assunto, tá? Para a gente poder estar mergulhando futuramente, vou deixar lá alguns tópicos de exemplos de livros para vocês lerem, tá? Sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos lá. O que acontece depois da morte, né? A palavra de Deus nos fala que a alma dos cristãos vão imediatamente para a presença de Deus. A morte é a interrupção temporária da vida do corpo, tá? A morte não tem mais domínio sobre nós. Depois que Cristo morreu na cruz por nós, a morte eterna, né? Ela não tem mais domínio sobre nós. Então, ela é uma interrupção temporária da vida do corpo e da separação, né, da alma e do corpo. Quando o cristão morre, embora o corpo permaneça na terra e seja sepultado, o momento da morte e a alma, o espírito, vão imediatamente para a presença de Deus, cheio de alegria. Quando Paulo pensa na morte, ele afirma, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, deixar o corpo é estar com o Senhor no lar, nos céus, né? Ele também diz que seu desejo é partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23. Jesus disse ao ladrão que estava morrendo ao lado dele, na cruz, dizendo assim, hoje estarás comigo no paraíso. O autor o autor da presença de Deus no céu, mas também, viu? Aqui é um dos momentos que falha ali enfim, vamos continuar, né? Todavia, como veremos mais detalhadamente no próximo capítulo, Deus não deixará os nossos corpos sem vida na terra para sempre. Pois quando Cristo voltar, a alma do cristão estará reunida com seu corpo novamente, tá? O corpo do cristão será levantado dentre os mortos e eles viverão eternamente com Cristo. Pode passar. A Bíblia, ela não ensina a doutrina do purgatório, tá bom, gente? A doutrina do purgatório é uma doutrina católica, tá? Apostólica romana, mas não faz parte da nossa doutrina. Ou seja, o fato de que a alma do cristão é uma doutrina que nós falamos, né? Que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus, significa que não existe como o purgatório. Na doutrina católica, o purgatório é o lugar onde a alma do cristão é purificada do pecado até que esteja pronta para ser aceita no céu. De acordo com essa posição, os sofrimentos do purgatório são dados a Deus como substitutos dos castigos pelo pecado que o cristão merecia ter recebido e não receberam, né? Falando assim do purgatório. Ou seja, tudo aquilo que deveria ter pago em algumas situações não pagou e pagará no purgatório. E ali sofrerá, digamos assim, uma purificação para poder ir para os céus, tá bom? Mas isso não existe na Bíblia, tá bom, gente? A gente não crê nesse estado intermediário, onde a pessoa ela tenha mais um intervalo ali para ele continuar pagando pelos seus pecados, para poder ser levado até Deus. Porque senão seria mais uma forma de dizer que o homem pode pagar por seus pecados e mais uma vez poder dizer que ele pode salvar-se a si mesmo. E isso é impossível, tá, gente? A salvação pela graça não é por obras humanas. Pode passar. No entanto, essa doutrina não é ensinada na Bíblia e, na verdade, é contrária aos versículos há pouco citados. A Igreja Católica Romana achou apoio para essa doutrina nas páginas do Cânon das Escrituras, conforme definimos no capítulo 3, e aceita pelos protestantes desde a Reforma.
mas sim, mas não aceita pelos protestantes da Reforma, mas sim nos escritos apócrifos, tá? Que na Bíblia Católica existem alguns livros deuterocanônicos ou apócrifos, um deles é o segundo Macabeus, tá? Onde cita sobre essa questão de oração pelos mortos. É preciso ser dito que essa literatura, oração pelos mortos, tá? E um intervalo onde fala sobre o purgatório, tá? É preciso ser dito que essa literatura não tem autoridade como escritura para nós, e não deve ser vista como fonte autorizada de doutrina. Além disso, contradiz declarações claras sobre o partir e estar com Cristo, citadas há pouco, opondo-se, portanto, ao ensino do claro do Novo Testamento. O sacrifício expiatório feito por Judas em favor dos mortos, isso está em contradição com o ensino claro do Novo Testamento, que somente Cristo fez expiação em nosso favor. Ou seja, a Igreja Católica ela utiliza livros chamados deuterocanônicos, que não são aceitos nem pela cultura judaica, nem pelos judeus, mas ela aceita como livro de revelação. E no segundo Macabeus, ela se apoia justamente em segundo Macabeus 12, 42 a 45, sobre essa doutrina da oração pelos mortos e do purgatório. Pode passar. E o que acontece depois da morte com relação a nós irmos até o Senhor, né? Existem algumas doutrinas, como o da Adventista, que fala sobre a questão do sono da alma, tá? Mas nós também não temos essa doutrina, nós não acreditamos que exista o sono da alma. O que seria isso, né? É o fato de que a alma dos cristãos vão imediatamente para a presença de Deus. Também significa que a doutrina do sono da alma está errada, tá? Essa doutrina ensina que quando os cristãos morrem, eles entram em um estado de existência inconsciente, né? E que voltarão à consciência somente quando Cristo voltar, para poder ressuscitá-los para a vida eterna. Essa doutrina tem sido ensinada eventualmente por alguns na história da igreja, inclusive Anabatista na época da Reforma. Na verdade, um dos primeiros escritos de João Calvino foi um folheto falando contra tal doutrina, o qual nunca teve ampla aceitação na igreja. Ou seja, o que nós acreditamos é que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e morremos, nós vamos diretamente para o céu. A gente fala, né, que a pessoa pode estar dormindo, existe esse tipo de dupla interpretação sobre a questão que alguns acreditam que a pessoa pode estar dormindo, né, esperando Jesus voltar, ou ela já vai diretamente para o céu, tá bom? No nosso caso aqui, já vai diretamente para o céu, tá bom, gente? Pode passar. Geralmente, apoio dessa doutrina do som da alma no fato que a Bíblia fala diversas vezes do estado de morte como dormir ou adormecer. Além disso, alguns textos bíblicos parecem ensinar que os mortos não estão conscientes. Mas quando as escrituras falam da morte com dormir, trata-se apenas como uma metáfora, usada para indicar que a morte é apenas um estado temporário para os cristãos, como um sono temporário. Isso é visto claramente, por exemplo, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre a morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Ou seja, dormir, adormecer. Aí tem uma metáfora para falar sobre a morte, né? Mas como para a gente isso é apenas uma morte temporária, porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, a morte também não. Então, não há esse sono da alma, não há esse... Nós vamos dormir e ali ficar inconsciente, zero absoluto, não existe esse zero absoluto, tá? Não existe essa inconsciência depois da morte. Né? Nós também podemos tomar, por exemplo, né, a parábola do rico e do Lázaro, né? Pode passar. Devemos notar que Jesus não diz que a alma de Lázaro adormeceu. Nem qualquer texto bíblico, de fato, afirma que a alma de alguém está dormindo ou inconsciente. Em vez disso, Jesus diz apenas que Lázaro adormeceu. João prossegue explicando. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supõem que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Os outros versículos que falam sobre dormir após a morte são igualmente metafóricos.
que ensinam que a morte é algo temporário. Pode passar. Devemos orar pelos mortos? E aí, meus colegas, devemos orar pelos mortos? O fato de que que a alma dos salvos, né, que a alma dos salvos, um momentinho, tá, gente? Só botar aqui. Desculpa, perdão. Agora ajeitou. O fato de que as almas dos salvos vão imediatamente para a presença de Deus mostra que não devemos orar pelos mortos. Tá bom, gente? Ou seja, há já uma. A gente pode pensar na questão da parábola do rico e do Lázaro, onde um já vai para o seio de Abraão, né? E o outro já vai para o Hades, né? Para o inferno. E aí o que acontece? Lá o rico ele diz assim: olha, pede para que Lázaro avise, né, os meus familiares sobre essa situação que eu estou vivendo aqui, para eles mudarem de vida e para que eles não vivam o que eu estou vivendo. Aí Jesus fala, olha, nem o que está aí pode passar para cá, né? Estou parafraseando aqui, e nem o que está aqui pode falar com vocês que estão aí. Ou seja, não há essa conexão, não há esse modo de a sua oração fazer parte de alguma conexão com alguém que já morreu. Tá bom, gente? Embora essa ideia seja ensinada segundo a Macabeus, ela não é ensinada em nenhum bíblico canônico, tá, gente? Só nos apócrifos da Igreja Católica. Além disso, não há indicação que tenha sido prática de nenhum cristão da época do Novo Testamento, da Igreja Primitiva. Quando os salvos morrem, vão para a presença de Deus e entram em estado de perfeita felicidade com Ele. Que bem deveriam, que bem haveria ainda em orar por eles, né? A recompensa celestial final será baseada no que tiver sido feito nesta vida, somente nesta vida, conforme o testemunho repetido na Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 3, 12 a 15 e 2 Coríntios 5, 10. Pode passar. Além disso, as almas dos descrentes vão, né, depois da morte, para um lugar de castigo e de separação eterna da presença de Deus. Orar por eles também não resultaria em bem nenhum, visto que o destino final deles foi determinado por causa dos seus pecados e por sua rebelião contra Deus nesta vida, tá? Orar pelos mortos, portanto, é simplesmente orar por algo que Deus nos disse, que já está decidido, tá? Pode passar. Vamos falar agora sobre a segunda vinda, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom, gente? E é algo citado no Novo Testamento. Jesus, quando falava da sua morte e retirada da terra, prometeu aos seus discípulos que voltaria, né? Alusões à sua segunda vinda, né, ocorre frequentemente nos seus ensinos, concernentes ao futuro crescimento e consumação do reino. Pode ser visto em Mateus 16, 27, né, em seguida. Quando os discípulos, no Monte de Oliveiras, olhavam para o alto, vendo seu Senhor subir às alturas, dois anjos se apareceram para eles, lembrando-lhes da sua promessa, assegurando-lhes que ele voltaria. Está em Atos 1, 10. Os discípulos aceitaram a promessa e começaram a ensinar o povo e preparar-se para a sua volta. Tá bom, gente? Então, a segunda vinda de Cristo, ela é totalmente apoiada pelas Escrituras. Pode passar. Só que o tempo ele não é revelado. Quando isso vai acontecer, quando a volta de Jesus, quando a volta de Jesus se efetuará, não sabemos. Jesus disse, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão só o Pai. Bem faremos em termos isso em mente, como quando fomos tentados a elaborar uma tabela cronológica referente à segunda vinda de Cristo, que ela se dará algum dia. E isso é claramente ensinado. Quando será esse dia é desconhecido e não se pode saber. Devem estar sempre preparados na expectativa e prontos para quando se realizar,
sem a gente se aventurar a fazer predições, ou seja, o tempo do Senhor ele não é revelado. A palavra de Deus fala em Marcos 13:32, que só o Pai sabe, né? E aí, sempre tem aqueles que montam, né, uma teoria da conspiração, tentando calcular números baseado ali em alguns livros judeus, né? Na Cabala, da judaica, e alguns livros ali que os judeus utilizam, para tentar adivinhar quando Jesus vai voltar, o fim dos tempos. Mas, na verdade, gente, não nos compete. Nos compete estar sempre o quê? Prontos. Para quê? Para se estar pronto para como se o Senhor tivesse para voltar daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, tá? Então, daqui a 10 minutos, Jesus volta. Você está pronto para ir? Pode passar. A volta de Jesus será externa e visível, tá? Não será uma volta fantasmagórica ou uma volta mais ou menos, tá? Vai ser visível. Todos verão, todos os olhos contemplarão. Em Atos 1:11, vem salientando tanto como a maneira da sua vida. Ele há de vir para o céu como você o viste subir. Como você visivelmente viu ele ir, assim também ele voltará. O apóstolo Paulo fala que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Em Apocalipse 1:7 lemos: eis que vem com nuvens, e todo olho o verá. E qual a atitude do cristão para a volta de Cristo? Sempre estar na expectativa, sempre estar pronto, sempre esperar a volta do Senhor durante essa geração. Porque ninguém sabe quando ele vai vir. Pode ser nessa geração, pode ser de outra. O importante é estar sempre meditando na palavra, estar sempre na expectativa, ligado com Cristo e atento ao seu serviço. Nesse tempo, tem que ter obediência ao Espírito Santo. Temos que esperar ansiosamente pela volta de Cristo. Temos que estar ocupados no trabalho do reino, em comunhão com o Espírito, preparando para a sua volta. Há um propósito, há tudo. Quando a gente pensa que Deus está demorando, não está demorando, né? Sempre tem aquela pessoa, poxa, já se passou 2000 anos e Jesus não voltou. Deus tem um propósito debaixo de tudo. Tudo que vai fazer há um propósito. Não há demora. Deus faz tudo no tempo certo. E essa propagação do reino, o qual deverá ser realizada pelos seguidores, sobre a direção do Espírito. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, vamos falar sobre o reino dele. Pode passar. Na ressurreição, a Bíblia ensina que os cristãos em geral, que creem, haverá uma ressurreição geral dos mortos. Essa doutrina se encontra em todos os povos, porém, a Bíblia nos ensina como definir isso através de uma clara definição da nossa doutrina, uma base sólida, tá bom? Há 3 fases da doutrina que devem ser expostas aqui com relação à doutrina da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina sobre qual se assenta a esperança da ressurreição geral. É mais particularmente dos crentes em Cristo. Em toda a extensão do livro de Atos, a ressurreição de Cristo é feita com base no apelo ao Evangelho. Em quase todos os casos em que a mensagem do Evangelho é pregada, a ressurreição de Cristo é mencionada. Tá bom, gente? Dando ênfase que ele vive, tá? Ou seja, a ressurreição, nossa ressurreição, ela tem uma premissa na ressurreição de Cristo. Ou seja, todo o linguajar, tudo que os discípulos falavam, tudo que eles pregavam, tinham a ver com a morte e ressurreição de Cristo, tá? Porque sem a morte e a ressurreição de Cristo, nós também não ressuscitaríamos. E porque ele vive, nós também viveremos. Cristo quebrou os grilhões da morte. Ele estabeleceu o seu domínio sobre a morte e vai exercer o seu domínio sobre ela em nosso favor, nos ressuscitando. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo faz uma alusão à ressurreição de Cristo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito
primícia. Olha o que Paulo fala, né? Que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias daqueles que dormem, né? Daqueles que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pode passar. E também será acompanhada pela presença e poder de Cristo. Jesus ensinou a doutrina da ressurreição, baseado sobre sua conexão vital com ela. Ele deu a Marta uma gloriosa lição concernente a ela, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 5 de João, ele declara que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Vem a hora que todos os que estarão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Paulo liga a ressurreição diretamente com a segunda vinda de Cristo, dizendo que quando Cristo descer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, já após a nossa morte, estaremos com Cristo, estaremos com Ele. Porém, quando houver o julgamento, todos serão julgados. E será necessário que todos estejam diante de Cristo, diante de Deus, para serem julgados, tá bom? Nós teremos o nosso advogado, que é Jesus Cristo, no dia desse julgamento. Pode passar. E a ressurreição do corpo? Aqui, novamente, a ressurreição de Cristo tem uma relação importante com a nossa doutrina. Nossos corpos serão ressuscitados. E como será ressuscitado? Depois de ter voltado à terra, será juntado na terra. Como é que isso vai acontecer, né? Se depois de sair da terra, nós voltamos para a terra, depois de ter voltado para a terra, o que será que um homem cujo corpo foi queimado no avião, teve suas cinzas espalhadas ao vento, né? A doutrina é muito positiva, referente claramente à ressurreição do corpo. Como essa ressurreição se fará, nós não sabemos. A Bíblia, como está falando aqui no texto, né? Como está falando aqui no texto, por exemplo, pessoas que faleceram no avião, houve, infelizmente, explosão, onde seus corpos, eles, infelizmente, ficaram irreconhecíveis, né? Só sobraram pedaços, por exemplo. Porque a palavra de Deus não fala como essa ressurreição vai acontecer. Só fala que vai acontecer, tá bom, gente? Paulo lança alguma luz sobre o problema no capítulo 15 de Coríntios. Ali ele diz que o corpo ressuscitado será um corpo espiritual adaptado à habitação do espírito numa esfera espiritual. No capítulo 15 de 1 Coríntios. Será muito diferente do presente corpo natural. Este corpo natural ressurgirá no corpo espiritual. Este corpo de corrupção ressuscitará em incorrupção. Este corpo de desonra ressuscitará em glória. Não obstante, haverá também uma conexão entre o velho e o novo corpo. Pode passar. Gente, se você de repente tem alguma dúvida, não se sinta isolado, tá? Falar sobre a vida de Cristo, o julgamento, é um dos maiores debates dos teólogos ultimamente, tá bom? Então, também haverá o julgamento, tá bom, gente? Haverá também o julgamento. E o julgamento será um fato, tá? Será um acontecimento. Não vai ser baseado em teoria ou vai ser somente baseado em algumas pessoas, tá bom? Mas será um fato acontecendo, tá? Em seguida, a ressurreição dos mortos virá o julgamento final e a recompensa dada para os ímpios e os justos. Haverá um princípio de julgamento em operação, tá bom? E todos os registros de juízo serão trazidos e revistos perante Deus. Será um fato, né? Que é uma das doutrinas mais positivas da Bíblia. É comum a retratação da conexão do dia do Senhor no ensino de Jesus Cristo. Também haverá o juiz, né? Onde Deus, em Cristo, será o juiz do último dia, tá bom? Mateus 25:31 fala que Jesus representa o julgamento quando ele virá em sua glória, e todos os santos com ele. E todos os santos com ele tomarão o lugar de trono e procederá ao julgamento de todas as nações. Ele estará qualificado para exercer a autoridade sobre o julgamento final, em razão da sua relação única com Deus e os homens. Com o Filho de Deus, ele é a revelação de Deus, o Salvador dos homens.
Ele é Deus e mesmo tratando com os homens. Mesmo se tratando com os homens. Ele é justo, tá? Ele é o justo juiz. E o próprio Cristo de Deus. Ou seja, o próprio Messias, a própria o sacrifício, né? Se revela aos homens. O que espera deles? O que quer que lhes conceda? E se assente para julgar homens no dia final. Cristo é totalmente qualificado para ser o juiz no último tempo. Tá bom, gente? Pode passar. Todos serão julgados. Tá bom? Todos. Pequenos, grandes, ricos, pobres. Todas as línguas, todas as nações serão julgados. Tá bom? Pode passar. E qual é o propósito do julgamento? Né? Que não seja revelar o caráter, no sentido que todos os nossos tribunais, diante dos tribunais, para determinar os acusados ou os culpados. Isso é determinado aqui para conhecimento do... Desculpa, tá, gente? Isso é determinado aqui e é conhecido na mente de Deus. Mas o julgamento será para a manifestação do caráter de Deus, pois é necessário que todos sejamos descobertos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do seu corpo, conforme o que praticou, bem ou mal. O resultado do julgamento será a reivindicação da justiça de Deus. Algumas vezes surge a questão relativa à felicidade dos salvos no céu. Vocês saberão que alguns de seus entes queridos ou sofrerão eterna punição. Como poderá alguém ser feliz, sabendo que seu irmão ou irmã estará em trevas ou em sofrimento eterno? Quando tomarmos o propósito do julgamento, em consideração, essa questão desaparece. Depois do julgamento, ver-se-á que Deus fez tudo bem. Então, o que ele quer dizer aqui, gente? É que o julgamento, o propósito do julgamento é revelar o caráter de Deus. Deus como um Deus santo, Deus como um Deus puro, santo e separado, e não vai abominar o pecado. Existiam algumas doutrinas antigamente que diziam que no final o amor vencerá, né? Aquela questão, o amor vencerá, no fim todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser levado aos céus e Deus vai perdoar todo mundo. Isso não é bíblico, tá, gente? O caráter de Deus ele não tolera o pecado, tá? Toda a ira de Deus sobre o pecado que havia em nossa vida foi derramada em Cristo, tá bom? Mas isso não quer dizer que ele não vai se irar contra o pecado futuramente. Ele vai, tá? E isso revela o caráter dele, justo e santo. Pode passar. E a questão do inferno, né? O inferno é um estado, tá? Aqui o escritor, ele fala também que o inferno pode ser um estado de depravação moral, né? Onde a moralidade espiritual será totalmente esquecida, e também um estado de sofrimento e de punição, tá? Onde as pessoas sofrerão terrivelmente por causa dos seus pecados. Tá bom, gente? Então, o inferno não é somente um estado moral, mas também um estado físico de punição por todos os pecados que aquela pessoa cometeu, tá bom? A gente não gosta de pensar, mas infelizmente muita gente não vai querer o Senhor. Muita gente vai odiar Deus. Muita gente não vai se arrepender. Até tem muita gente que fala assim, né? Porque o fulano não... Será que o fulano no inferno ele se arrependeria? Será que o fulano no inferno ele passaria a ser bonzinho? E fala, não, Senhor, por favor, me arrependo. Gente, não vai ver isso no inferno. Porque a maldade será tão grande que haverá somente ódio, raiva, ira e morte. Então não haverá lugar para arrependimento. Todos que foram para o inferno já odiaram Deus aqui na terra, já odiavam Deus aqui na terra. No inferno só vai ser manifestado aquilo que já faziam aqui na terra. Também o inferno é um lugar, tá bom, gente? É um lugar geográfico. Aqui havia, depois vou até mandar para vocês, uma referência sobre alguns lugares em Israel, onde era chamado de Vale do Inom. Era tipo como se fosse na época do Israel, que era
a monarquia, né? Que acontecia. Muitos reis que não obedeciam ao Senhor na época da monarquia, eles cultuavam a deuses é, é, babilônicos, assírios, inclusive sacrificando seus próprios filhos, sacrificando seus próprios filhos. Havia sacrifício de crianças, né? Tu pode ver lá em 2 Reis 23:10, que eram abolidos pelo Senhor. Então ficou conhecido como Vale do Inom, né? Então havia sacrifícios terríveis lá. E o que acontece? Futuramente, aí passando o tempo, chegando no tempo do Senhor Jesus, também, mesmo lugar, ficou considerado como se fosse um grande lixão da época, né? Onde havia um fogo constante que queimava tudo que era lixo da cidade de Israel, onde era governado pelo Império Romano. Então começou a ser chamado de Gaena de fogo, né? E ali essa expressão começou a ser referenciada ao lugar onde as pessoas iriam para o lugar onde elas iriam depois que houvesse o julgamento do Senhor, tá? Pode passar. No Vale do Guiena, os corpos eram queimados e consumidos, a fim de evitar que se pensasse que os ímpios no inferno logo seriam consumidos. Jesus pregou pregou a frase tormento eterno, em Mateus 25:46, ou seja, Jesus falou que haverá um tormento eterno. Diz também que naquele lugar haverá bichos que não morrerão, né? Pode passar. Então, depois da punição eterna, né, sobre a questão do destino daqueles que não se arrependeram dos seus pecados, o céu também é um estado. Vamos falar do céu, né, agora, né? É um estado de perfeita felicidade. É um lugar onde haverá completamente o fluir do Senhor. Tudo que temos procurado fazer aqui para a glória de Deus, estaremos habilitados a fazer mais perfeitamente e completamente nos céus. Estaremos despidos totalmente do egoísmo. Estaremos revestidos de puros e justos motivos e justas realizações. Seremos inteiramente felizes. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Não haverá mais doença, dor, tristeza. Haverá um estado de paz, felicidade perfeita, que será a fé em Cristo. Haverá alimento de recompensa. Não servimos aqui a Cristo com o fim de receber recompensas pelo que fizemos, mas as Escrituras nos ensinam que haverá uma recompensa genuína sobre essa fidelidade, né? Alguns chamam de galardão, tá bom? Ele poderá dizer ao seu fiel discípulo, servo bom e fiel, sobre pouco tu foste fiel, e agora sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, alegria do seu Senhor. Pode passar. E como é que será nosso corpo glorificado? Quando Cristo nos redimiu, ele não redimiu apenas nosso espírito ou alma, mas inteiramente como pessoa, o que inclui a redenção do nosso corpo. Portanto, a extensão da obra redentora em nosso favor não estará completa até que o nosso corpo seja inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição, de grande perfeição para o qual Deus nos criou. Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar e nos ressuscitar entre os mortos, tá? Ressuscitar o nosso corpo, né? Para o julgamento. Mas, no presente momento, Paulo afirma que aguardaremos a redenção dos nossos corpos. E acrescenta, pois nessa esperança da ressurreição, fomos salvos. Referindo-se àquele dia futuro, Paulo diz que seremos glorificados com ele. Além disso, quando Paulo alinha as etapas da aplicação da redenção, a última delas que ele cita é justamente a glorificação do nosso corpo, o qual predestinou, também chamou, o qual chamou, também justificou, e o qual justificou, também glorificou. Ou seja, não será uma salvação parcial, mas tudo em nós será transformado.
tudo em nós será glorificado por causa do Cristo que morreu na cruz por nós. Pode passar. Será um grande dia de vitória, porque naquele dia o último inimigo, a morte, será destruída, conforme diz as Escrituras, pois ele reinará até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. No contexto de uma discussão sobre a ressurreição do corpo, quando a volta de Cristo, Paulo afirma, quanto à volta de Cristo, Paulo fala, então acontecerá o que está escrito. Meu Deus, o que está escrito. Onde está, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quando o nosso corpo for levado até dentre os mortos, experimentaremos vitória completa sobre a morte, que veio como resultado da queda de Adão e Eva. Então, nossa redenção será completa. Portanto, podemos definir glorificação de uma seguinte forma: glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Quando Cristo voltar, levantar entre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo-se com eles, com a alma de cada um, espírito e corpo de cada um. E mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos e ressuscitados, né? Dando assim, ao mesmo tempo, a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Então, a promessa é que nós teremos um corpo glorificado como o corpo glorificado de Cristo. Olha essa graça e olha essa misericórdia. Pode passar. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Houve, infelizmente, algumas situações com os últimos slides, mas prometo que vou ajustar isso, tá? E realmente foi um resumo do resumo, tá bom, gente? Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. 10 horas, né? Bom, deixa eu só arrumar aqui. Então, pessoal, graça e paz a todos. Professor Tiago, obrigado aí por essa aula aí preciosa, né? Por esse tempo que você disponibilizou para poder estar falando sobre essas principais doutrinas bíblicas. Eu tinha notado uma frase aqui, que é uma das maiores tragédias espiritual, falando da escola de missões, né, falando de missionários, é um missionário sem uma base teológica boa, né? Então, acho que fica aí um incentivo para que todos possam se dedicar a dar uma olhadinha um pouco mais, assim, mais a fundo sobre as principais doutrinas, né? Principalmente aquelas que lhe chamarem mais atenção ou que tiverem mais dificuldade. Algumas talvez são um pouco mais fáceis, mais claras de entender, outras nem tanto. Então, fica aí um incentivo, né, para os alunos se dedicarem também a essa área aí, de se preparar teologicamente, porque imagine se nós saímos para pregar, seja na rua, seja no colégio, ou seja numa outra nação, e a gente não tiver uma fé solidificada e nem uma mensagem correta para pregar, né? Então, que Deus abençoe vocês. Os alunos querem saber a palavra-chave desse segundo período, Tiago. Ressurreição. Ressurreição, pessoal. Então, pode anotar aí que a segunda palavra a segunda palavra-chave, né, é ressurreição. Então, que Deus abençoe você, Tiago. Deus te recompense muito. Que Deus abençoe todos os alunos aí. E amanhã à noite a gente se vê novamente na aula da professora Márcia. Tá bom? Posso dar uma palavrinha rapidinho? Sim, com certeza. Quero agradecer a você, tá bom? Ao grupo que está fazendo a Escola de Missões acontecer, né? É difícil, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque, assim, a gente vai trazer um conteúdo, quer trazer o melhor conteúdo possível, né? E nem sempre consegue. Eu mesmo tive algumas dificuldades de entender alguns conteúdos, algumas coisas, mas a gente quer sempre trazer o melhor, né? Para a gente poder estar, como você falou, tá bem maduro na fé, maduro na palavra de Deus, para a gente poder, né? Dar resposta para essa geração sobre aquilo que a gente tem, nossa fé estabelecida.
E quero pedir desculpa se alguma coisa eu gaguejei muito, não falei muita coisa, porque a gente fica nervoso, né? Às vezes bate um nervosismo também. Mas eu prefiro não falar do que falar besteira. Então já falo logo, passa o slide, passa o slide. Tá certo, mas foi bom, Tiago. Eu acredito que essas doutrinas, né, foi pegado as principais, eu acho que isso é importante, e agora cada um procure ler um pouco mais sobre isso, né, Isso. se inteirar sobre essas bases principais, porque muitas vezes você vai ser inquirido por isso, por Isso. alguém novo, cristão, alguém que talvez nem seja cristão também, no seu discipulado, né, quando você vai treinar alguém, seja aqui no Brasil, seja em que lugar você estiver, imagine se a gente não tiver uma base teológica boa, como que a gente vai discipular alguém e É, torná-lo semelhante a Cristo, né? isso mesmo. Então, obrigado, e Tiago, não tem que pedir desculpa de nada, tá tudo certo, né? Quem vai falar mais é os alunos, né? Os alunos aí que podem dizer alguma coisa a mais, e depois a gente disponibiliza esses slides para eles, a hora que você Isso. terminar ali o ajuste, né, do texto, a gente Isso. já passa esse PDF e já passa para eles lá dentro do Google Classroom. Eu soube que o Denilson tira foto, né? Manda lá no grupo. É, isso, Foto. eu vou só fechar aqui a apresentação, e daí a gente pode bater a foto. Deixa eu só ajeitar aqui, se todo mundo quiser abrir sua câmera, nós vamos bater uma foto bonita. Sobreviventes até o fim. Cleidson. É Cleidson ou Samara que está aí? Acho que é o Cleidson. É, Cleidson. A Temis da França, a Marli, a Arielle aqui novamente, a Johanna, a Arielle e a Adriele, eu acho, né? Não, a Arielle com um outro perfil. São duas pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos ligar a câmera aí, dar um sorriso Colgate. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês foram maravilhosos. Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado mesmo, eu vi pela paciência. Ó, isso, apareceram as demais. Vamos lá, vamos bater uma foto bem bonita. Eu já posto para vocês daqui a pouquinho no grupo, tá? Tá bom. Opa, a Johanna tinha dado uma virada, já ajeitou. Vamos lá. Mais uma para garantir. Aí. Então tá, pessoal, boa noite. Obrigado a vocês, tá? Esse mês de dezembro vai ser um pouquinho mais intenso, até o dia 18. A gente comprimiu 2 disciplinas em 15 dias. Então, que vocês possam se esforçar um pouquinho para a gente conseguir estar em todas as aulas e depois ficar livre, né? Para a época de festas a partir do dia 18. Tá bom? Um abraço para vocês e Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe. Abraços.